E aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas escalas específicas para avaliação de pessoas aí com deficiência intelectual ou até mesmo com outros problemas comportamentais. A avaliação cognitivo-funcional, ela é fundamental para o diagnóstico e tratamento. Então, por isso, é importante que todo clínico aí possa pelo menos entender um pouco de escalas que são aí usadas para fazer todo esse mapeamento. A bateria, ela precisa ser composta por testes que verifiquem o nível de inteligência e por escalas que caracterizem aí o comportamento adaptativo. Em relação à descrição dos resultados da avaliação, geralmente vocês recebem aí a apresentação dos resultados obtidos em provas formais, que são aquelas provas pontuadas, elas vão ser corrigidas por tabelas de normatização. Então, são dados aí quantitativos, é que mostra se o desempenho daquela pessoa, daquele indivíduo, está dentro do esperado para a faixa etária dele. Mas também tem que ter nessas avaliações registros de observações qualitativas, ou seja, como é que aquela pessoa se comportou nessa interação, né, nesse processo de avaliação que envolveu ali a interação com o examinador, e também como é que ela reagiu, quais foram as reações que ela teve frente a determinadas ali demandas. Quando a gente fala de testes de inteligência, e isso vai ser feito, vai ser aplicado, né, em crianças que são pequenas, nos primeiros 3 anos de vida, nós vamos ter ali muitas tarefas que são sensório-motoras, porque essa criança às vezes não tem ainda, ela nem tem, né, condições de ter uma linguagem tão bem desenvolvida para trabalhar ali com determinadas abstrações que às vezes testes verbais existem. E um problema motor que a criança possa apresentar logo de início pode fazer com que se pense em relação a uma deficiência intelectual. E isso pode não ocorrer. Então, em crianças que se faz se tem uma suspeita, mas que se fica na dúvida, as reavaliações, elas são sempre muito importantes. Crianças muito pequenininhas, elas vão acabar sendo exigidas, né, em tarefas ali que pode estar vindo de encontro com uma dificuldade que ela está apresentando, que pode estar sendo mais específica. Bom, né, quando vai se dar testes aqui padronizados, para quem não é, então, psicólogo e está assistindo essa aula, vocês vão ver citações ali em laudos de avaliação que falam sobre a aplicação das escalas Wechsler de inteligência. Nós temos aqui 3 tipos de escala Wechsler, né? A Wechsler, que é para crianças, que é o WISC-4, a escala Wechsler, que é para o final da adolescência e a vida adulta, que é o WAIS-3, e a escala Wechsler abreviada, que é aqui, eles separam aspectos mais instrumentais, né, da inteligência e avaliam mais aquelas habilidades relacionadas a funções cognitivas mais superiores, né, como nível de vocabulário, raciocínio abstrato. Eles tiram testes aqui atencionais. No VISC e no VAIS, esses testes compõem todo o QI global, né, também. Então, nós temos os índices ali, índice de compreensão verbal, o índice de organização perceptual, índice de atenção e memória operacional audioverbal e o índice de velocidade de processamento, que inclui as tarefas de atenção visual. Então, as escalas Wechsler, o VISC e o VAIS, eles oferecem todo um mapeamento assim cognitivo baseado em 4 grandes áreas, né, do que a gente chama aí de habilidades cognitivas, de como a pessoa se desempenha frente a tarefas, então, verbais, a tarefas que são não verbais, então, como é que ela lida ali com tarefas que são práticas, como é que ela observa ali desenhos e identifica pedaços ou, enfim, informações que estão faltando, como é que ela desempenha tarefas que são mais gráficas, isso na parte de velocidade de processamento, né? Então, como é que ela vai desempenhar ali uma tarefa de velocidade de processamento que envolve grafismo. Nas tarefas de atenção e memória operacional, repetição ali de números, repetição de sequências numéricas, para ver tanto amplitude, como também para ver memória operacional, quando ela tem que manipular essa informação na mente. Então, ela te dá, por si só, essas escalas já oferecem várias informações, mas não são só essas escalas que vão compor aí uma avaliação neuropsicológica para se falar aí de comportamentos, enfim, e de funções cognitivas que estão envolvidas na nossa aí, adaptação e nas exigências que nós temos em relação ao que a gente faz na nossa vida prática e na nossa vida acadêmica.
Mas, além das escalas Wechsler, que as escalas Wechsler, quando a gente falou do WISC-4, um limite, né, de início de idade é para 6 anos e de crianças que já estão na escola, aprendendo ali a ler. Quando a gente tem as crianças menores ou crianças que têm muita dificuldade com o verbal, nós podemos lançar mão aqui de testes que são não verbais. Então, um deles é o teste não verbal de inteligência som R2. Então, como ele é não verbal, ele não vai exigir muito de linguagem falada e nem mesmo de linguagem, né, da parte escrita. Então, são 4 subtestes ali que vão avaliar capacidades relacionadas a raciocínio concreto, a raciocínio abstrato, habilidade visoespacial e habilidade visomotora, só que sem ali a implicação da linguagem. Existe o NEPSILIN, que também é um instrumento de avaliação neuropsicológica breve. O NEPSILIN não vai dar como medida ali um QI, mas ele mensura capacidades cognitivas de uma forma bastante ampla, como orientação temporoespacial, atenção concentrada, percepção visual, raciocínio aritmético, linguagem, influência verbal, a memória visual, as praxias e as funções executivas. Nós temos também aqui outros testes, então, um teste que chama TONI-3, que é a forma não verbal de inteligência, o R2, o G36 para os maiores, né? Aqui é para adultos a partir de 18. Então, a gente tem dentro da psicologia, da área da psicologia, um arsenal de instrumentos que permitem verificar como essa pessoa faz uso da sua capacidade de raciocínio lógico. Então, se ela é capaz de associar informações, de fazer inferências, isso tanto na área verbal como na área não verbal. Bom, além de testes que são específicos, e aí aqui eu só mostrei para vocês esses que falam da cognição de uma forma mais ampla, nós temos outros testes muito específicos para atenção, enfim, para memória. Além dos testes, então, que são esses testes padronizados, e, enfim, que são mais objetivos, nós temos também as escalas específicas para avaliação. E nessas escalas, aí vai depender muito de relato. Então, aqui a gente tem a escala Vineland e a idade. Elas são escalas que investigam todo o comportamento aí adaptativo. Quem responde essas escalas são os pais, né, ou um cuidador, ou até mesmo um professor. E aí que a gente tem também a CBCL, que é um perfil comportamental que pode mostrar, inclusive, a presença de quadros comórbidos. A CBCL, ela é bastante citada em artigos e alguns clínicos fazem também uso, né, dela. Ela é corrigida de uma forma mais sistemática, tem um programa computadorizado que vai dando todas essas pontuações. E ela faz um perfil aqui comportamental, no qual ela fala da competência, né, dessa criança na vida dela, das atividades que ela desempenha, na vida social e até mesmo na escola. E em relação a quadros comórbidos, ela vai dando aqui uma pontuação que mostra se essa criança ou esse jovem, esse adolescente apresenta muitos sinais ou muitos sintomas que são aí compatíveis, né, que corroboram a um determinado transtorno mental. O objetivo aqui era mostrar para vocês que existem escalas que são específicas para avaliação de funcionamento intelectual e do funcionamento adaptativo. Para quem é da área da psicologia, além disso que eu falei, vocês vão se lembrar aí de algumas outras, né? Para quem não é da área da psicologia e vai fazer a leitura de um laudo, o que é importante só que vocês vejam é qual foi o instrumento utilizado, né, se esse instrumento estava ali adequado para aquela criança que você está vendo e quais são as informações que ela está te trazendo. E isso você pode também obter conversando com o profissional que fez a avaliação. Às vezes, se você tem dúvida do que você está lendo, do instrumento, converse com o profissional que fez, porque ele vai te explicar qual foi o motivo da escolha dele, por que ele optou por esta bateria de exame, né, porque ele fez escolhas de determinados instrumentos e não de outros, e como ele foi entendendo todo o manejo que foi necessário ser feito com aquele indivíduo.